Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos na nossa série, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje veremos Efésios capítulo 6, do verso de número 1 até o verso de número 4. Efésios capítulo 6, do verso de número 1 até o verso de número 4. Texto pertinente, apropriado para um dia de batismo. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor para hoje. Vamos ao nosso Deus em oração? Oremos. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, nos últimos anos, a chamada educação positiva surgiu como um grande experimento e um grande modelo para a criação dos filhos. Nos últimos anos surgiu essa metodologia, digamos assim, da educação positiva como um grande experimento e modelo para a criação dos nossos filhos. Nesse sistema, a obediência não é exigida, mas ela é incentivada. E esse é o papel dos pais nesse sistema: incentivar os filhos à obediência. Disciplina física, disciplina verbal, assim como recompensas por bom desempenho, e não por obediência, cabe destacar. Não recompensamos os nossos filhos por obediência, mas talvez por bom desempenho. Todas essas coisas são desencorajadas. Em vez disso, os pais são orientados a mostrar empatia e validar praticamente todos os sentimentos de uma criança. O problema, meus irmãos, é que esse método se transforma em uma negociação constante, interminável, infindável, onde os pais se esforçam para persuadir a criança a fazer aquilo que eles acreditam ser certo, ou por vezes, nem eles têm certeza de que existe algo realmente certo, mas talvez algo que parece melhor. Talvez melhor para os pais, talvez melhor para a criança. Mas esse é o esforço que os pais fazem. Ao invés de exigirmos obediência imediata e autocontrole emocional, nós somos levados a buscar que nossas crianças atinjam um nível de autoconsciência. Olha o absurdo. Somos chamados, somos incentivados a buscar que nossos filhos atinjam um nível de autoconsciência, compreendendo e aceitando as suas emoções, como se eles pudessem, de fato, entender as suas emoções, entender os seus valores e entender os seus interesses. Essa ideia, meus irmãos, a mim soa tão ingênua e ao mesmo tempo tão opressora e má. Você entregar o seu próprio filho ao seu próprio sentimento, aos seus próprios interesses, aos seus próprios valores, como se uma criança, de fato, pudesse exercer esse tipo de autoconsciência. Essa ideia, meus irmãos, a mim soa tão ingênua como a exigência comum de esquerdistas, de que os pobres tenham consciência social. Já viram isso? Já ouviram isso? Não, pobre também tem que ter consciência social. Meu irmão, pobre tem fome. Ele não está preocupado com ideologia. Ele não está preocupado com a sua agenda. Ele está preocupado em se alimentar.
e alimentar os seus filhos. Essa é a preocupação do pobre. Pobre não se preocupa com razão, com legítima razão, com consciência social. Pobre não tem agendinha ideológica. E nós, razoavelmente conservadores, sabemos bem e concordamos com isso. No entanto, meus irmãos, o problema é que nós aplicamos essa mesma lógica tenebrosa e distorcida na educação das nossas crianças. Queremos que os nossos filhos tenham consciência social, consciência, autoconsciência, saber quem são, aonde estão. Você sabe, a sua postura tem que ser assim, no meio dos crentes, no meio do mundo. E enquanto isso, o filho não precisa obedecer. Não, é que ele está se descobrindo. Exigimos deles autoconsciência, sem antes suprir as necessidades básicas e imediatas dos nossos filhos. É isso que nós fazemos. Exigimos deles consciência, sem antes suprir as necessidades imediatas, necessárias, fundamentais dos nossos filhos. E o resultado, meus irmãos, é evidente. E nós estamos vendo nesse mundo, nesse novo mundo, a todo tempo. As técnicas da educação positiva não produzem crianças obedientes no longo prazo. Pelo contrário, elas produzem crianças ansiosas, crianças orgulhosas, crianças emocionalmente frágeis, não têm segurança de coisa nenhuma, porque não enxergam segurança nem nos seus próprios pais, crianças absolutamente infelizes. É isso que a educação positiva faz. Produz crianças orgulhosas, ansiosas, emocionalmente frágeis, infelizes. Em verdade, meus irmãos, esse tipo de educação positiva é mais uma forma de abuso infantil. Você está abusando da criança. Mas o fato é que essa abordagem falha. Ao longo do tempo, nós temos visto como essa abordagem falha. E ela falha principalmente porque ela distorce a imagem da paternidade exercida pelo nosso Pai Celestial, que é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de paternidade. Nosso Pai exige obediência de todos nós e, de igual forma, Ele ordena clara e abertamente que nossos filhos obedeçam aos seus pais em todas as coisas. Colossenses 3, verso 20. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. E cabe destacar, quando seus pais permanecem firmes na palavra do Senhor. Obviamente, não é esperado que um filho obedeça e honre o seu pai se o pai manda, por exemplo, que ele negue a Cristo. Você não vai obedecer ao seu pai. Você não vai honrar o seu pai nisso. Mas o fato é que os filhos devem obedecer aos seus pais em todas as coisas. Colossenses 3:20, Paulo diz: Filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, não se trata de uma negociação, não deve ser uma tentativa de convencer ou mesmo enganar os sentimentos dos nossos filhos, mas é um mandamento. É um mandamento de uma autoridade que sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não sabemos. Mesmo quando nós não sabemos. Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, filhos, obedeçam em tudo. Em tudo. Quando seu filho amado orou para que, se possível, passasse dele aquele cálice de sofrimento, qual foi a resposta do pai? O filho, em meio a sofrimento, amargura, em meio a dor, quando seu filho amado orou para que, se possível, passasse dele aquele cálice de sofrimento, qual foi a resposta do pai? Não.
Parece com o estilo de paternidade que nós praticamos? Parece que não também. Obedecer aos pais no Senhor não apenas é bom, meus irmãos, mas é justo. É isso que o apóstolo Paulo fala. É justo, é correto, é o certo. Obedecer aos pais no Senhor é justo. Ao abordar a família da nova criação em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, então, aplica o 5º mandamento, como vemos no nosso texto, às crianças da igreja, se dirigindo a eles. Paulo se dirige às crianças. No entanto, se as crianças não devem ficar no culto, se as crianças devem ficar separadas em algum cantinho, por qual razão Paulo fala diretamente a elas? Leia o texto. Leiam o texto. Paulo não diz, pais, digam para os seus filhos que eles devem obedecer ao Senhor, porque eu estou falando. Paulo diz, filhos, crianças que estão no culto com os seus pais, que logicamente devem estar no culto com os seus pais, obedeçam os seus pais no Senhor. Paulo fala diretamente com os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. E a razão é bastante simples. Como vimos no batismo do Heron, nossos filhos são membros da igreja, o novo Israel. E, portanto, em primeiro lugar, é esperado que eles participem do culto junto de todo o povo santo de Deus. E, em segundo lugar, se eles fazem parte desse povo, desse pacto, eles também têm responsabilidades dentro desse povo do pacto. Portanto, assim como Deus direcionou o 5º mandamento a todos os filhos de Israel, sem fazer distinção de idade, Paulo dirige as suas palavras às crianças do novo Israel, da sua igreja, também sem distinção de idade. Novamente, Paulo não dá recado. Paulo simplesmente fala diretamente às crianças, aos filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Eles são membros plenos do povo de Deus. E como nós acabamos de reconhecer e declarar no batismo do Heron, e como membros da igreja, as crianças têm responsabilidade de obedecer aos seus pais em todas as coisas, enquanto permanecem sob a autoridade deles. E embora a autoridade dos pais seja delegada, ou seja, é uma autoridade que vem do Senhor para os pais, ela é limitada pelo que é consistente com os mandamentos e o caráter de Deus, essa que é a autoridade real. Portanto, desobedecer aos pais em qualquer mandamento lícito é desobedecer ao próprio Deus. Desonrar aos pais em todo e qualquer mandamento lícito é desobedecer ao próprio Deus. Assim, a obediência dos filhos no lar não é opcional. E nós precisamos lembrar disso sempre, constantemente. Falhamos. Com certeza falhamos nisso. Mas nós precisamos lembrar, a obediência dos filhos no lar não é opcional. E ela deve ser como a nossa obediência ao nosso Pai Celestial. É assim que deve ser. Não deve ser como a atitude de uma criança birrenta, que ao ser ordenado a sentar, ele até o faz, mas com o seu corpo, ou talvez com a sua própria boca, ele mostra ao pai e a todos ao redor um sentimento de que eu sentei, mas por dentro eu estou de pé. Esse é o tipo de obediência que o Senhor espera de nós? Esse é o tipo de obediência que o Senhor espera dos nossos filhos? De maneira nenhuma. Não basta simplesmente obedecer ao comando. Deve-se obedecer com o coração. Eu estou sentado e o meu coração está assentado. A minha mente está assentada porque meu pai mandou que eu sente. A obediência bíblica é ouvir aos pais, levar a sério o que eles dizem, e não deixar que entre por um ouvido e saia pelo outro.
A obediência deve ser imediata, prontamente atendendo à primeira ordem. E nós falhamos nisso também. Eu vou contar até 3. Eu vou falar de novo. Não vou falar de novo. Eu falo de novo. Falhamos. Mas o mandamento do Senhor é a obediência imediata, prontamente atendendo à primeira ordem. Deve ser alegre, sem murmurações, sem reclamações, sem lamentações, sem rebeldia ou qualquer tipo de tom desrespeitoso. A obediência deve ser completa, cumprindo tudo o que foi ordenado. Deve ser esforçada. Não é molengão ou no seu ritmo. Esforçada. Usando toda a energia possível e necessária para realizar aquilo que precisa ser feito. E com certeza, meus irmãos, é um desafio, mas é o padrão de Deus. É a palavra de Deus. A verdade é que tudo isso exige coisas, muitas coisas, mas ela exige muito mais de nós, que somos pais. Em primeiro lugar, ela exige que nós levantemos a nossa régua. Esse é o primeiro ponto. Precisamos adequar a nossa régua à palavra de Deus e não ao mundo. Não às escolinhas, não o que a gente vê na pracinha, num parquinho ou em qualquer lugar. A nossa régua, o nosso padrão deve ser a palavra de Deus. Deve ser o padrão de Deus. Com o tempo, nós acabamos nos acostumando com desobediência que parecem pequenas, mas que escondem grandes pecados no coração dos nossos filhos. E nós ignoramos. Essa é a verdade. É conveniente. Muitas vezes é conveniente. E nós ignoramos o fato de que existe um grande pecado por trás de uma pequena desobediência dos nossos filhos. Lembremos, quando nossos filhos desobedecem, eles estão desobedecendo ao próprio Deus. E não apenas a nós. Você fica satisfeito com o fato de que o seu filho está desobedecendo ao Senhor? Você fica tranquilo? Você fica em paz com o fato de que os seus filhos estão desobedecendo ao Senhor quando desobedecem a você? Não deve ser assim. Dessa forma, meus irmãos, é necessário estarmos prontos e dispostos a fazê-los cumprir ordens. Isso nos tira daquela posição confortável, de abafar alguma situação aqui, de exercer uma disciplina ali. É ruim, é desconfortável. Ninguém fica feliz em disciplinar um filho. Eu espero que ninguém fique. Eu oro para que você não fique. Ninguém fica feliz. Mas nós precisamos estar prontos e dispostos a fazê-los, a cumprir as nossas ordens. Precisamos ir até o fim. Ou então, nós nem deveríamos começar. Precisamos estar dispostos a ir até o fim, ou então nós nem deveríamos começar. Em verdade, a única opção, além da primeira, de ir até o fim, seria não ter filhos. Essa é a única opção. Se você tem filhos, a única opção é fazer com que os seus filhos te obedeçam e obedeçam ao Senhor. Essa é a opção. Portanto, se você tem filhos, você precisa ir até o fim. Até o fim, na busca por obediência. Na maioria dos casos, é a nossa falta de consistência e sabedoria que leva os nossos filhos à rebeldia e desobediência constantes. É isso, na maioria dos casos. Não é apenas o coração dos nossos filhos, é a nossa falta de consistência, é a nossa falta de sabedoria que leva os nossos filhos à rebeldia e desobediência constantes. E isso nos leva ao próximo ponto. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que a nossa tarefa central como pais é ensinar a obediência a Deus. A Deus.
Precisamos ensinar os nossos filhos a obediência a Deus, não apenas a nós, mas ao Senhor. Vivemos num mundo arrogante e sentimental, que pensa que sabe mais que a palavra de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos, cheios de especialistas que ignoram a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Aliás, é engraçado, porque a maioria desses especialistas nem tem filhos. Ou tem filhos na idade dos nossos. Se eu puder fazer uma recomendação aqui, não dê ouvidos a nenhum coach, especialista em criação de filhos, que não tenha criado os seus filhos até a idade adulta, que eles tenham saído de casa e permaneçam fiéis ao Senhor. Não deem ouvidos. Deem ouvidos àquilo que provém da palavra do Senhor, e não a teorias especialistas de quem não tem filhos, ou tem filhos que são apóstatas. É esse o caminho que você quer seguir? Com certeza não. Portanto, nós precisamos reconhecer que vivemos num mundo arrogante e sentimental, que pensa que sabe mais que a palavra de Deus. Mas as pequenas crianças devem ser ensinadas desde cedo a obedecer aos seus pais e obedecer ao Senhor. O mesmo salmista que disse que aprendeu a confiar em Deus desde o ventre da sua mãe, também é o mesmo salmista que reconhece que foi concebido em pecado. Davi, ao mesmo tempo que reconhece que desde o ventre o Senhor era o seu Deus, mas ele também reconhece que ele foi gerado em pecado. Desde o ventre ele era um pecador. Desde o ventre. Portanto, nós precisamos reconhecer que as crianças pequenas não são naturalmente inclinadas à obediência. Isso é uma ilusão. Ou uma teologia ruim. Não, crianças são totalmente inocentes. Inocente é você, né? Inocentes somos nós, quando pensamos esse tipo de coisa. Precisamos reconhecer que crianças pequenas não são naturalmente inclinadas a obedecer, mas são projetadas a aprender a graça de Deus. Provérbios 22, 15. A estultícia, a tolice, a bobeira está ligada ao coração da criança. Olha o que diz Provérbios. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É a vara da disciplina que afasta a tolice natural do coração dos nossos filhos, não uma autoconsciência. Você pode discordar, mas saiba que está discordando da palavra de Deus. Faça o seu exercício teológico para justificar, mas é a palavra de Deus. É a vara da disciplina que afasta a tolice natural do coração dos nossos filhos, não uma autoconsciência. É a palavra de Deus que está dizendo, não nós. E, portanto, no curso normal das coisas, quando os pais cristãos buscam fielmente afastar a tolice do coração dos seus filhos por meio da disciplina física, Deus abençoa. Deus abençoa as crianças com corações sábios, corações tementes ao Senhor. Provérbios também, 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança é entregue a si mesma. Autoconsciência. Criança entregue a si. Ela é envergonha da sua mãe. Ela é a vergonha da sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si vem a envergonhar a sua mãe. É por isso, meus irmãos, que a disciplina corporal regular e imediata é amorosa. Por mais que o mundo diga que não. Como vocês são cruéis. Como vocês são maldosos.
Ou você disciplina o seu filho agora, ou ele vai ser disciplinado pelo mundo. Por alguém que não ama ele. Aquele que retém a vara odeia o seu filho. Eu gosto dessa tradução. Algumas traduções trazem aborrece o seu filho, já para amenizar a coisa. Mas o texto original diz que aquele que retém a vara odeia o seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Aquele que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13. Cabe destacar, meus irmãos, é importante lembrar que a vara administrada amorosamente é amor, mas a vara não é automaticamente amor. É importante lembrar. Não é automaticamente amor. Não é todo pai que disciplina o seu filho um pai amoroso. Disciplinar o seu filho com raiva ou talvez com frustração. Pô, filho, você me decepcionou. Não fale esse tipo de coisa para o seu filho. É a coisa mais cruel que você pode falar para uma criança. Em verdade, nossos filhos não deveriam estar nem aí com os nossos sentimentos, porque nós deveríamos ser racionais diante deles. Disciplinar o seu filho com raiva ou com frustração não é amor. É se comportar justamente como uma criança rebelde, entregue aos seus próprios sentimentos. Nem é amor administrar a vara muito tempo depois de que a ofensa foi cometida. O texto de Provérbios nos diz: o que ama, cedo o disciplina, logo o disciplina. Passou uma semana e você quer disciplinar o seu filho. É só a sua frustração, é só a sua raiva, é só o fato de que você foi acumulando desobediências, mas não é a disciplina bíblica. O pai que ama, disciplina logo. O pai que ama, disciplina logo. Relacionado a tudo isso, está o conselho bíblico implícito. Não tente argumentar com crianças pequenas. Relacionado a tudo isso está o conselho bíblico que está implícito no nosso texto. Não tente argumentar com crianças pequenas. Realmente não importa como você se sente por dentro, e os sentimentos são frequentemente manipuladores. Os nossos e os dos nossos filhos. As crianças devem ser simplesmente obrigadas a obedecer imediatamente, completamente e alegremente. Essa deve ser a nossa postura. Elas também não sabem como se sentir sobre o pecado. Não sabem. Crianças não sabem, por natureza, como devem se sentir com respeito ao pecado. E a disciplina, então, ensina elas a como se sentir diante do pecado. Portanto, meus irmãos, a cada ida ao quarto da disciplina, ou qualquer lugar que seja que você use, tudo isso deve ser acompanhado de oração, perdão e reconciliação. Todas essas coisas devem acompanhar a disciplina. Se você simplesmente usa vara com seu filho de qualquer forma e deixa ele num canto de castigo, não fala mais comigo. Nem discipline, nem faça nada. É o melhor que você pode fazer. Cada ida ao quarto da disciplina deve ser acompanhada de oração. Ore com o seu filho. Declare o perdão ao seu filho. Meu filho, eu sei que você fez tal coisa. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Você é um cristão. Arrependa-se. Coloque-se diante do Senhor Jesus Cristo, meu filho. E reconciliação completa. Meu filho, você está perdoado. Vai brincar. Não é assim que Deus faz conosco? Ou Deus nos coloca num quartinho? Logo que a gente se converte. Agora você vai ficar aí. Fica pensando no que você fez. Todos esses anos. Faz
uma regressão aí, retrospectiva. Não é assim que Deus nos trata. Deus nos perdoa graciosamente. Não é assim que nós devemos perdoar os nossos filhos? Graciosamente. Não é por méritos, não é por obras, é pela graça somente. E é essa graça que nós precisamos aplicar à vida dos nossos filhos. Portanto, nós precisamos de oração, declaração de perdão e reconciliação. Algumas crianças realmente serão muito mais difíceis. Sabemos bem. Quem tem uma pluralidade de filhos, percebe. Um é mais difícil, outro é mais fácil, ou todos são difíceis. Sabemos. Algumas crianças pequenas exigirão verdadeiras batalhas, mas é o Senhor testando a nossa consistência. É fácil dizer não na primeira. Mas e depois? É Deus testando a nossa paciência, a nossa consistência, a nossa fidelidade a Ele. E os pais devem se comprometer a vencer. É uma batalha. E de fato, nossos filhos muitas vezes vão fazer para tentar provar que eles são mais fortes que nós. Até o fim. Vamos ver quem resiste. Vamos ver quem passa por cima disso. Muitas vezes vai ser isso. E você precisa permanecer consistente. Ou o seu filho vai chegar à conclusão de que você é um frouxo. Que você perdeu para ele. Portanto, meus irmãos, não desistam. O fruto pacífico da justiça vale a pena. O fruto pacífico da justiça vale a pena. E o terceiro ponto é que, ao mesmo tempo, meus irmãos, é necessário também estarmos dispostos a ouvir apelos respeitosos. Não somos tiranos. Não devemos ser. Devemos estar dispostos a ouvir apelos respeitosos. Respeitosos. Não quando vem cheio de argumentação ou audácia para o nosso lado. Apelos respeitosos. Precisamos reconhecer que nós não somos oniscientes. Por vezes, exigimos coisas sem o conhecimento total da situação e tomamos decisões erradas. Assim, meus irmãos, nós precisamos ser humildes o suficiente para ouvir um apelo respeitoso, seja para adiar alguma situação, ou seja para reconsiderar o que foi exigido. E cada um de nós vai ver ao longo do tempo, à medida que nossos filhos vão amadurecendo, como eles desenvolvem rapidamente uma capacidade de argumentar. E louve a Deus por isso. Use isso para o bem. Use isso para o bem. Mas esteja pronto para ouvir. Muitas vezes nós não detemos todo o conhecimento da situação e somos rápidos em aplicar uma disciplina, rápidos em fazer algum julgamento. E a verdade é que nós estamos oprimindo os nossos filhos dessa forma. Portanto, meus irmãos, precisamos ser humildes o suficiente para ouvir um apelo respeitoso, seja para adiar uma disciplina ou para reconsiderar o que foi estabelecido. Portanto, meus irmãos e pais, criem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, na admoestação do Senhor. Essa é a exortação de Paulo, uma palavra que ressoa profundamente nas nossas responsabilidades como pais cristãos. O apóstolo não deixa margem para dúvida. A criação de filhos é uma tarefa fundamental, enraizada na fé e no amor de Deus. O apóstolo Paulo não deixa margem para dúvida. A criação de filhos é uma tarefa fundamental, enraizada na fé e no amor de Deus. Ele nos adverte a não provocar os nossos filhos à ira, mas a nutri-los com paciência e sabedoria, refletindo o caráter do nosso Pai Celestial. Nossos filhos têm uma sensibilidade aguçada para detectar inconsistências e hipocrisias. Nossos filhos têm essa capacidade aguçada.
Eu posso falar milhares de coisas. Eu posso pregar milhares de coisas, mas se eu sou inconsistente, se em casa eu me comporto como um hipócrita, se em casa eu não me arrependo dos meus pecados, eu não peço perdão para os meus filhos, que evangelho eu estou pregando? E eles percebem. Filhos têm uma sensibilidade aguçada para detectar inconsistências e hipocrisias nas nossas vidas. Eles observam as nossas ações mais do que ouvem as nossas palavras, e é através do nosso exemplo que eles aprenderão a obedecer e confiar no Senhor. Por isso, Paulo nos alerta contra o perigo de irritar os nossos filhos. Veja só, Paulo diz: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Obedeçam os seus pais em tudo. E aí depois ele diz: pais, não irritem os seus filhos. Não aloprem os seus filhos. Não enlouqueçam os seus filhos. Não desencorajem os seus filhos, através de atitudes duras, exigências irracionais ou falta de carinho. A disciplina, para ser verdadeiramente cristã, ela deve ser justa, deve ser equilibrada e deve ser cheia de amor. Deve ser cheia de amor. Nossa autoridade como pais deve ser exercida com ternura, sempre buscando o bem-estar espiritual dos nossos filhos, pois no final das contas, esse deve ser o nosso alvo. Não é apenas que o meu filho se comporte bem ao longo do culto, não é apenas que as pessoas olhem e digam: olha como ele é comportado. Talvez eu esteja só criando um hipócrita. É fácil se comportar na frente dos outros. A questão é como está o coração dos nossos filhos. Portanto, meus irmãos, o nosso alvo deve ser o bem-estar espiritual dos nossos filhos, pois isso que realmente importa. Não queremos apenas filhos educados ou inteligentes. Você pode criar um PhD e um apóstata. Alguém que blasfema o nome do Senhor. Você pode criar uma pessoa totalmente bem-sucedida, rica, mas que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta? Não queremos apenas filhos educados ou inteligentes, ou com sucesso. Nós queremos criar filhos para o Senhor. É lógico, meus irmãos, que todos nós falhamos em muitas questões com relação à criação dos nossos filhos. E como citei anteriormente, por vezes nós nos acomodamos, ou as situações das nossas vidas nos levam a desanimar e baixar a régua em muitos momentos. O ponto, meus irmãos, é que o nosso alvo e padrão deve ser a palavra de Deus, não as circunstâncias, não os nossos sentimentos e muito menos o sentimento dos nossos filhos. Porque se você ouvir o sentimento dos seus filhos e considerando que o coração dele é ligado à tolice e à estultícia, você vai trilhar o caminho da perdição para ele. O ponto é que o nosso alvo e padrão deve ser as Escrituras, não as circunstâncias, nem os nossos sentimentos. Assim como os pagãos afirmam que têm filhos para o mundo, todo mundo já ouviu isso, né? Não, eu tenho filhos para o mundo. É assim que os pagãos falam. Mas nós, cristãos, afirmamos que nós criamos os nossos filhos para o reino de Deus. É para isso que nós criamos filhos. É para isso que nós temos filhos. Não é apenas porque eles são bonitinhos. Enquanto pequenos, né? Pois. Não é para isso. Não é apenas por isso. Deus com certeza nos alegra com os nossos filhos. É uma grande dádiva. É um grande presente. Mas ninguém enche a sua aljava de flechas para mantê-las guardadas. Seu filho é uma flecha. Você vai fazer um quadrinho em casa e guardar a flecha. Olha a minha flecha que bonitinha. Não serve para nada.
mas é bem bonitinha. Assim como os pagãos afirmam que têm filhos para o mundo, nós afirmamos que temos filhos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, lembremos de que nós fomos chamados a ser espelhos da paternidade de Deus. Tem dúvidas a respeito de como tratar os seus filhos? Olhe para o pai. Lembre-se do pai. Lembre-se do nosso pai. Se falharmos na nossa missão, corremos o risco de gerar ressentimento e desespero nos nossos filhos, afastando-os da fé de uma vez por todas, em vez de aproximá-los. Ninguém possui flechas simplesmente para ter uma aljava cheia. Nós temos flechas para usá-las. É para isso que nós temos flechas. Mas até que elas possam ser usadas nesse mundo, o nosso dever é afiá-las constantemente. Não deixe de preparar as suas flechas. Não deixe de afiá-las constantemente. Que o Senhor Deus nos conceda a graça de criar os nossos filhos de maneira que reflita a sabedoria do nosso Pai Celestial. Para que eles possam crescer em fé e alegria, acima de tudo. Há prazer em servir ao Senhor. E nós precisamos aprender a comunicar isso aos nossos filhos. Obedecer ao Senhor não é apenas um dever, mas é um prazer. E nós precisamos aprender a comunicar isso aos nossos filhos. Que o nosso Deus nos conceda a graça de criar os nossos filhos de maneira que reflita a sabedoria do nosso Pai Celestial, para que eles cresçam em fé e alegria, convictos do amor do nosso Deus por eles e por toda a nossa família. Que o Senhor nos capacite, meus irmãos. Que o Senhor nos conceda a graça de ter flechas que alcançarão o alvo. A glória de Deus e a vinda do reino, o estabelecimento do reino, para a glória do nosso Pai. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.